já pisou o Santo dos Santos. Amados, eu quero já ir diretamente aqui para a palavra do Senhor. Se eu desse um tema a essa ministração, a essa palavra, eu diria para você, que foi o que eu escrevi aqui nas minhas anotações: o maior líder. Eu queria falar com você nessa noite, pela graça de Deus, sobre o maior líder. Amados, eu queria começar lendo Deuteronômio 30:19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amados, esse primeiro versículo ao qual nós queremos dar esse início, eu queria que você entendesse algo comigo. Desde o princípio, Deus em nenhum momento, Ele impôs sobre o ser humano. Deus em nenhum momento, Ele não deu opção para o ser humano. Se você e eu analisarmos nesse versículo que nós acabamos de ler, ele diz: hoje céu e terra tomo por testemunhas contra ti, que te propus, não impus, mas propôs, vida e morte. É interessante, queridos, quando eu e você analisamos dois extremos. Vida, qual é o contrário da vida? Morte, não é meio vivo. Vida e morte, bênção e maldição. Se nós olharmos, a Bíblia vai falar céu e inferno, luz, trevas, porta estreita, caminho largo. E por que isso é importante para cada um de nós, queridos? Porque nunca um grande líder será um grande líder impondo algo sobre a vida de alguém. Mas o grande líder, ele é aquele que inspira a vida dos seus seguidores. Um grande líder é aquele que demonstra com o seu próprio exemplo. E quando nós olhamos para este momento, queridos, e tantos outros na palavra de Deus, o Senhor não impôs nada para mim e para você. O Senhor concedeu a mim e a você o poder de escolha, o direito de escolhermos. É por isso que não tem como eu e você lá na frente falar assim: por que isso, por que aquilo? Porque tudo vai ser uma resposta de uma escolha. Nós precisamos entender isso. Queridos, Deus, o nosso Pai, é o maior líder, é a maior expressão que eu e você podemos ter de um líder. Eu gosto de olhar para o início de tudo, porque quando eu enxergo o início de tudo, eu começo a ver, queridos, desde o princípio, desde a criação de tudo, o Senhor concedeu isto. Olha que interessante, o texto, os versículos que eu quero ler com você, lá em Gênesis capítulo 1. Se você está aí na sua casa, você é novo na fé, eu acredito que você não vai ter dificuldade de abrir. Gênesis capítulo 1, você virou a capinha preta ali rapidinho, você já vai estar ali. Gênesis 2, só pula o capítulo 1. Gênesis 2, verso 15 e 16. Olha o que diz, o começo de tudo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás,
livremente. Eu quero ler o verso 17 também. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Presta atenção, o maior líder, o Criador do universo, aquele que não foi criado por mãos, mas tudo criou pelo poder da sua palavra. Ele vem, ao criar o homem, ele dá responsabilidade ao homem. Preste atenção, o maior líder concede responsabilidade ao homem. Aqui diz, colocou no jardim para cultivar e o guardar. Tarefas, responsabilidade. E o Senhor dá uma ordem: de todas as árvores você comerá, mas da árvore que está ali no meio do jardim não comerá, porque certamente o dia que dela comerdes, morrerás. Agora o que eu quero que você entenda comigo? Vamos analisar algumas coisas aqui. Amados, o maior líder dá tarefas, dá responsabilidade, e ele é muito claro na comunicação. Você não vê ele falando assim: cara, viva 1001 maravilhas nesse jardim. Não, ele comunica algo muito claro, ao qual o que ele comunica vai depender da escolha do liderado, vai depender da escolha daquele que está nesse jardim, que nós entendemos aqui que é Adão. O Senhor concede uma visão a ele: todas as árvores comerás, você precisa cultivar, guardar, mas daquela ali, aquela ali, não comerás, porque certamente o dia que comer, você vai morrer. Nada foi imposto, você não vê uma barreira, você não vê uma muralha, nós não vemos um aprisionamento, muito pelo contrário, o poder de escolha foi concedido ao homem. Deus instrui, Deus comunica. Agora sabe, meus irmãos, minhas irmãs, você que me acompanha, como seres desta natureza, vamos falar pecadores, nós estamos inclinados ao próprio caminho de seguirmos uma liderança sem Deus. O pecado na vida do homem, sabe qual é? É de inclinar o homem para um caminho longe de Deus. O pecado é a causa da separação do homem para com Deus. Ou seja, o homem vivendo o seu próprio caminho e não mais se sujeitando ao maior líder que já existiu. E eu tenho algo a dizer a você: aquele que está por trás de tudo isso, o diabo, o maior inimigo de Deus e da criação de Deus, o intuito dele é enganar, o intuito dele é enganar as pessoas, é afastar o homem da liderança de Deus, é afastar o homem do maior líder, o nosso Pai. Não é à toa que nós vemos na sua palavra que Satanás enganou e levou junto consigo 1/3 dos anjos. Se você olhar, deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo 3, verso 14, depois que acontece ali a queda do homem, e o Senhor começa a proferir, segundo a escolha que eles fizeram, olha o que Deus diz para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita serás. A serpente aqui não está falando do animal, mas está falando de Satanás.
Sabe o que ele está dizendo? Visto que isso fizeste, sabe o que ele está dizendo? Além de você ter levado os anjos, se rebelado a mim, você levou a minha criação a se rebelar contra mim. A obra de Satanás, meu irmão, minha irmã, é afastar o homem da liderança de Deus. Como? Com engano, trazendo a rebeldia. Se nós olharmos por toda a palavra de Deus, nós vamos ver Deus Pai no Antigo Testamento buscando o homem que estivesse disposto a seguir, o homem que estivesse disposto a se inclinar a Ele, a tomar um caminho, confiando, acreditando, se entregando a Ele. E amados, hoje não é diferente. A palavra de Deus diz: seus olhos, eu não lembro, está em Crônicas, seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente teu. Os olhos do Senhor estão olhando por toda a terra, buscando um coração dele, um coração que se joga nele, um coração que confia nele. Os olhos do Senhor têm estado sobre a sua vida, meu irmão. Os olhos do Senhor têm estado sobre a sua vida, minha irmã. Sobre você, família. Sobre você que é mãe. Sobre você que é funcionário. Sobre você que é empresário. Sobre todo ser humano. Para ver se esse homem vai realmente reconhecer: eu não quero sair por aí apanhando fruto que o Senhor disse que se eu apanhar, eu vou estar numa condição de morte para contigo, eu não vou ter vida contigo. Se eu escolher o pecado, eu andarei num caminho afastado do Senhor. A própria palavra de Deus diz: quantas vezes quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Quantas vezes quis vos ajuntar. Eu não sei se você já ouviu a respeito disso, querido. Um pintinho, ele é muito vulnerável. O gavião pega, o gato, o bicho do mato, tudo pega ele. Mas eu vou te falar, debaixo das asas, você não enxerga ele. Você só vê aquela galinha furiosa, que entrega a sua vida por causa daquilo que ela carrega. Jesus falou: quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Mas parece que o homem, na sua vulnerabilidade, na sua incapacidade, ele se toma de orgulho e diz: eu sei o que é melhor para mim, comigo vai dar certo, eu vou provar para todo mundo. E sabe o que acontece, queridos? Mal sabe ele, que ele vai andando debaixo de distanciamento, de afastamento daquele que está só querendo proteger, daquele que só está dizendo: eu criei você para estar em mim, eu criei você para nós estarmos juntos, eu sou a sua proteção, eu sou o seu cuidado, mas você precisa decidir entrar nesse lugar, você precisa confiar e correr para junto de mim. Sabe, meus irmãos, isso não vai ser imposto sobre vocês, sobre mim. Se fosse imposto, a palavra de Deus não estava dizendo: eu quis ajuntar vocês, mas vocês não quiseram. Foi o que diz o texto. Eu e você precisamos dizer amém. Sabe o que é amém? Assim seja, Pai. Eu concordo, eu me rendo,
eu me lanço, eu me entrego, eu estou cansado de decidir por mim mesmo, eu quero confiar exclusivamente, eu quero aprender a confiar em Ti, eu quero aprender a ouvir Tua voz, eu quero aprender a seguir o Seu caminho. Eu estou cansado de bater a cara, achando no meu orgulho que eu estou certo. Em outro texto, Jesus disse: veio para os seus, mas os seus não o receberam. O maior líder, mais uma vez, não impõe, mas busca o coração. Querido, eu sei que você tem um desejo por conhecer a Deus, por experimentar, provar. A própria palavra de Deus diz, o próprio Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Amados, há algo dentro de nós nos atraindo e nos impulsionando para esse lugar mais profundo nele. Mas eu creio com todo o meu coração, tudo isso depende de uma entrega nossa. Tudo isso vai depender de mim e de você, de um mergulho mais profundo, de uma confiança, de realmente uma dependência do Senhor. E o maior líder não vai impor. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão, creia. João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele. Essa palavra verbo na Bíblia, relacionada à revelação de Cristo Jesus, essa palavra, o significado dela é a ideia de Deus. Desde o princípio, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, desde o princípio, era a ideia de Deus. Era o pensamento, era a revelação de Deus aqui entre os homens. Agora, o que eu e você aprendemos com Jesus? Se Jesus é a ideia de Deus, eu preciso aprender com aquele que é a revelação de Deus para mim, a revelação do amor, a revelação do perdão. Eu preciso aprender que se Ele é o maior líder, Ele já declarou as coisas. Ou eu serei fruto da minha ideia, da ideia do meu eu, ou eu serei o fruto da ideia de Deus. A ideia de Deus é a sua família servindo ao Senhor. A ideia de Deus é você caminhando em plenitude, é você caminhando cheio do Espírito, é você realmente descobrindo, vivenciando tudo aquilo que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Mas nada disso vai ser imposto sobre mim, sobre ti. Você lembra quando em um momento Jesus Cristo fala para aqueles que estavam seguindo Ele: vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue. Todo mundo fica assustado e diz que um a um começou a se distanciar, um a um começou a se retirar. Jesus então vira, olha para os discípulos e fala: e vocês também irão embora? E Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu não tenho outro líder, eu não busco outro que fale na minha vida, eu não tenho outro. Para onde nós iremos? Não existe outro lugar, não existe mais nada. Tu és as palavras, Tu és a ideia de Deus. Nós não vamos sair,
Nós vamos permanecer submisso a você, Jesus. Nós vamos permanecer submisso a você, ó líder das nossas vidas. Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele que nos conduz, Senhor Jesus. Sabe, queridos, continuamente eu e você vamos nos deparar com momentos que nós vamos ter que escolher permanecer, ou seguimos as nossas ideias. Não, estou cansado. O meu achismo, eu acho que é desse jeito, eu acho que é disso, eu acho que é daquilo. Guarda, espera, busque no maior líder que já existiu. Pai, isso vem de mim ou vem do Senhor? Jesus fez isso. Sabe por que Jesus foi o maior líder nessa terra? Eu vou te dar uma resposta. Sabe por que Jesus foi o maior líder nessa terra? Porque em nada, Ele deixou de obedecer e se submeter a Deus Pai. Todo grande líder se torna porque um dia ele foi um bom liderado, ou porque ele é um bom liderado. O problema é que nós queremos ver que as pessoas façam o que nós mesmos não estamos dispostos a fazer. Você que é pai, quanto mais você se submeter a Deus, mais você terá autoridade dentro do seu lar. E isso funciona em cada área da nossa vida. Toda autoridade esteja sujeita a Deus. E todo que resiste à autoridade está resistindo a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Toda autoridade está sujeita a Deus. Todo mundo, antes de ser um grande líder, é um liderado. Agora acima dele não há outro. O seu nome é sobre todo nome. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Mas Ele venceu aqui, como eu e você, abrindo mão da sua glória, para se fazer servo. Tomai o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o grande, o que antes de ser líder é um grande liderado. A liderança espiritual, meus irmãos, ela não é complexa, ela requer boa vontade e requer um assumir de responsabilidades. Essa é a liderança espiritual na sua e na minha vida. Ela precisa realmente de homens e mulheres que com boa vontade assumam as suas responsabilidades, estejam submissos. Isso não por imposição, mas isso por decisão, sabendo que esse é o caminho a ser seguido. Infelizmente, líderes espirituais agem como Adão, deixando as responsabilidades. Queridos, Adão negligenciou o cuidado, porque aquela serpente estava lá naquela hora, porque aquela serpente estava indo contrário ao que eles haviam recebido. Adão deixou sua responsabilidade como sacerdote, como homem do lar. E sabe, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, quando nós, à semelhança de Adão, deixamos a nossa liderança espiritual, seja no lar, seja no trabalho, na igreja, seja no mundo. Você quer ver uma coisa? Se você é igreja, se você está me acompanhando, com certeza a grande porcentagem aqui é igreja. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se nós negligenciarmos nossa responsabilidade, porque isso não vai ser imposto, nós não vamos exercer a nossa liderança espiritual, de orar, de interceder, de clamar, de buscar,
de cuidar, porque a planta dos nossos pés está pisando aqui. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, se nós não exercemos, faça como quem faz a Deus. Honre o Senhor, honre o seu patrão como quem está honrando, não o homem, mas está honrando o Senhor, que te chamou, que te escolheu. Se nós negligenciarmos, querido, essas partes práticas da nossa liderança espiritual, sabe o que vai acontecer? Aquela mesma devastação que aconteceu com Adão acontecerá. Por quê? Satanás não tem medo do Adão. O primeiro Adão entregou a autoridade na mão de Satanás, mas o segundo Adão não. O segundo Adão, que é Cristo Jesus, tomou a autoridade e entregou na mão da igreja, entregou na mão daqueles que são lavados e remidos pelo seu sangue. E você é essa pessoa, eu sou essa pessoa. Ou nós vamos entregar a nossa autoridade espiritual, a nossa liderança espiritual, ou nós vamos assumir a nossa liderança espiritual e reconhecer: eu não vou negligenciar, eu vou permanecer, eu vou me colocar debaixo do maior líder que já existiu. Eu vou me colocar debaixo dessa liderança, assumindo a minha responsabilidade de bom grado, sabendo que nada disso vai ser imposto, e o Espírito Santo vai me ajudar, o Espírito Santo vai me capacitar, vai me conduzir. Sabe, queridos, aquilo que foi devastador na vida de Adão começou em casa, e quando ele permitiu isso, o que acontece? Houve uma devastação dos seus filhos. Caim se levanta, mata Abel. Que mais? Mudou a condição, o lugar onde ele vivia não era mais aquele, ele teve que sair. A comunhão dele com Deus acabou. Que mais? Aquilo devastou o mundo. Ele foi chamado para crescer e multiplicar. Deixa eu te dizer, querido, o preço, o custo por não assumirmos a nossa liderança espiritual, por não nos submetermos ao grande líder, ao líder que chamou eu e você, é muito alto. Não só para a nossa vida, para a nossa casa, mas para a nossa geração. Por isso eu quero te dizer, pelas misericórdias de Deus, assuma a liderança espiritual que Deus chamou, confiou nas suas mãos, confiou em nossas mãos. Deus Pai, o maior líder que já existiu, o maior líder de todo o universo, aquele que rege todas as coisas, aquele que a natureza declara, aquele que tudo proclama sua grandeza, aquele ao qual está entronizado no mais alto e sublime trono, soberano sobre todas as coisas, ao qual tem tudo, mas não tem a sua submissão, não tem a minha submissão, porque isso Ele não impôs, Ele propôs. Se Deus Pai é o maior líder, a pergunta que fica é: você tem buscado ser um liderado? Nós temos buscado ser um liderado. A igreja não tem um outro cabeça, a igreja tem um cabeça chamado Jesus Cristo, ao qual o corpo precisa estar ligado à cabeça, os membros juntas, tudo precisa estar ligado ao cabeça, que é Cristo Jesus. Deus Pai, maior líder, nós temos sido, nos submetido, sido liderado pelos seus princípios, pelos seus valores, pela sua palavra, pela sua verdade. Salmo 23, nós conhecemos promessas tão maravilhosas: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pelas águas de descanso, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, assim vai.
o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor, isso é maravilhoso. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta: você é ovelha desse grande pastor? Nós somos ovelha desse grande pastor, porque é aqui que nós estamos. Guia-me, conduza-nos, Senhor. Eu quero citar o último versículo e eu quero orar com vocês. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que o inimigo quer? Enganar eu e você, para que eu e você não resista a ele. Concorde com coisas, aceite coisas. Se eu aceito, eu não resisto. Mas como isso acontece? Primeira coisa, sujeitarmos a Deus. Se nós estivermos nos sujeitando a Deus, automaticamente nós vamos estar resistindo ao diabo. Porque é bênção, maldição, vida e morte. Sujeitai, portanto, a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus junto a você nesse momento. Deus, Ele viu Abraão, viu Noé, chamou Abraão decidiu se sujeitar a Ele, entregar o seu melhor a Ele. Isaac, Jacó, Davi, Gideão, Moisés, tantos outros. Só que esses homens já escreveram uma história com Deus. Agora, a pergunta que não quer calar é: que história eu e você vamos escrever? Uma história de alguém que resistiu a Deus, uma história de alguém que viveu às margens do que Deus realmente escreveu, planejou para ela, ou alguém que cansou de resistir, alguém que diz, como declara aquela canção: tudo entregarei. Alguém que diz: Senhor, eu quero me submeter a Ti, eu quero me render e me sujeitar a Ti. Eu estou cansado. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você, antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor. Aí onde você está, no seu lar, na sua casa, no sofá, onde você estiver, o que Deus está olhando agora é o coração. O que Deus procura é um coração. Se você está aqui, se você está comigo nessa ministração, e você sente que é um tempo de se entregar, é um tempo de dizer: Senhor, eu me desarmo, eu estou cansado de sustentar uma dureza, uma resistência. Eu quero realmente ter um coração voltado, inclinado ao Senhor. Se isso fala com você, eu quero fazer uma oração e eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. Se esse é o seu caso, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu reconheço que a semelhança do primeiro Adão, eu sou pecador. Eu quero fazer as coisas, eu quero ser o meu próprio líder, mas a partir de hoje,
Eu quero de boa vontade te conhecer, ser transformado pelo teu Espírito, pela sua obra redentora, Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e me sela com teu Espírito. Eu quero te conhecer a cada dia. Eu faço a minha oração em teu nome e para ti, Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar por vocês, Pai. Tu conheces cada vida, cada coração, cada lar, cada pessoa. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar esse coração, completar essa obra. Que o Senhor possa trocar esse coração num coração sensível à tua voz, perceptível a ti. Senhor, nós não queremos sustentar uma dureza e uma resistência, mas nós queremos dizer a ti, nós nos entregamos a ti. Toma o teu lugar, toma o lugar mais alto do Senhor no nosso coração, Jesus. Receba toda adoração. Espírito Santo, glorifica o Pai e o Filho no nosso íntimo. Nós queremos nos esvaziar de todo o nosso eu, de toda a força do nosso braço, para dizer, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, pela sujeição ao Senhor, pela dependência do Senhor. Nós oramos a ti, agradecidos, e em teu nome nós celebramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, queridos. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus realmente cele essa atitude, esse momento que você tomou. Se você fez essa oração pela primeira vez, nos mande uma mensagem, nós queremos orar. Mande o seu nome, declara lá, coloca lá, eu fiz essa oração, eu fiz uma oração de entrega. Nós queremos orar por você, nós queremos te indicar uma célula que hoje está acontecendo ali por vídeo, por internet. Não deixe de participar, meu irmão. Aprenda, se sujeite. Sabe, eu não falo simplesmente de nós frequentarmos a igreja, mas eu falo de nós sermos a igreja, de estarmos conectados ao cabeça que é Cristo Jesus. O homem não foi criado para viver em independência, o homem foi criado para viver na dependência do Senhor. Eu quero nesse momento celebrar a ceia do Senhor. A minha esposa mascarada vai trazer aqui para mim. Glória a Deus. Se você preparou aí na sua casa a sua ceia, separe ela agora nesse momento em nome de Cristo Jesus. Nós queremos orar. Amados, a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso de modo indigno, ou seja, sem discernirmos o corpo de Cristo, sem realmente percebermos o que o corpo de Cristo significa, discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo representa isso que eu acabei de compartilhar. Querido, esse corpo foi realmente entregue, esse sangue foi derramado realmente, não porque o homem mau fez isso, mas porque o Pai aprovou isso, essa substituição, por amor a mim e a você. Cada uma daquelas chicotadas que Ele levou é cada uma das nossas enfermidades, dos pecados que nós carregamos. E diz que nós devemos fazer isso em memória dEle. Não perca a sua consciência, se lembre, Jesus em tudo obedeceu, Jesus se submeteu ao Pai. Jesus em um momento Ele diz, Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas conforme a tua vontade. Quantas vezes eu e você vamos ter que decidir em momentos difíceis da nossa vida,
a semelhança de Jesus. Faça essa oração, peça ao Senhor. Mas não saia, querido, não saia da liderança, decida permanecer. Porque, querido, fora dele, nada se cumprirá, nada realmente valerá a pena. Em Cristo Jesus, nós temos todo o acesso, toda a promessa cumprida nele, mas fora dele, que você possa trazer a sua memória e se lembrar: Cristo, eu reconheço e lembro a sua vida, a sua obra de submissão, de obediência, não de imposição, mas por boa vontade você assumiu essa responsabilidade. Você que crê, coma do pão. Esse corpo que foi moído em favor de nós. Beba do cálice. Obrigado, Senhor Jesus. Te damos toda a honra, te damos toda a glória. Tu és a razão das nossas vidas. A razão de estarmos vivos, de estarmos de pé. Te exaltamos, te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Te adoramos, Pai. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno tu és, digno tu és, tu és santo, santo. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és o maior exemplo. Tu venceu se submetendo ao Pai. Em nada ficaste na mão. Em tudo teve o cuidado. Em tudo o Senhor sustentou, o livrou de todo mal. Nós sabemos que este é o caminho que trilhaste e deixaste para cada um de nós. Senhor, nós queremos ser uma terra boa. Uma terra boa que não resiste à tua palavra, a semente do teu reino. Nós queremos sim ter um coração inclinado, um coração contrito e quebrantado para contigo. Guia-nos, Espírito Santo, guia-nos pelas veredas da justiça do Senhor. Se há algum caminho mau em nós, sonda-nos, examina-nos, e nós queremos te dar total liberdade. Se nós não temos enxergado, se nós não temos percebido essa raiz de rebeldia, essa resistência em nós, nós declaramos, Espírito Santo, que sejamos limpos, que sejamos lavados, convictos do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Mas em tudo, nossa vida exalte e glorifique o teu nome. Nós celebramos a ti, Senhor. Tu és e não há outro além de ti. Tu és aquele que continua no controle, no trono mais alto e soberano. Nós queremos nos submeter a ti. Receba toda a glória, receba todo o louvor e toda a adoração, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus,
a consolação, a comunhão do Espírito Santo guarde a tua vida, desde agora e para sempre, meu irmão, minha irmã, te fazendo lembrar, ou você será um líder marcado por si próprio, pelo seu eu, conduzido pela força do seu braço, ou você será um líder que a cada dia se dobrará diante daquele que é, daquele que era, que é e que há de vir. Que todos os dias eu e você possa se submeter a Ele. Tenha uma semana abençoada, guardada e revestida pelo poder do Senhor. Que as mais grandiosas bênçãos do Senhor não se apartem, mas estejam sobre sua vida desde agora e para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que todos fiquem na graça e na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus guarde sua vida e sua casa a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo